E aí chegamos na polêmica do domingo. Exatamente. Domingo, marcaram vocês também? Começaram a me marcar. Caramba. Você acordou, né? Nossa. Ah, Vilela. Twitter estourando. Porque, você sabe o nome da menina? Mari. Mari, ela é quadrinista. Isso. Dá o contexto, ela fez um quadrinho e tava dizendo que foi plagiada pela série 1899. Isso. A Mari, ela fez uma thread no Twitter, ela fez uma sequência de tweets. E lê a thread ou acho você dá legal. um resumo? Não, eu acho bom. Eu acho que eu posso dar um resumo, mas ler deixa a coisa com mais credibilidade. Tá bom. E ela começa descrevendo assim: estou chocada, em caixa alta, né? Ao descobrir que os meus quadrinhos foram copiados são idênticos. São idênticos à nova série da Netflix, 1899. Aí ela começa a colocar uma série de prints, faz as comparações que ela encontrou ali entre as obras. Visualmente, realmente, lembra bastante. Tudo que você vê ali na thread dela é alarmante. Mas tinha alguns aspectos de história também. Também, ela menciona coisas de história. Códigos, né? Ah, é? O dia que eu descobri que a série 1999 é simplesmente idêntica ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016. Quantos likes já tem esse tweet? Eu acho que era mais de 300 já. Cara, 328 mil curtidas. Isso é isso. Porque assim, uma coisa é bombar na bolha do Twitter. Mas a partir do momento que isso aí vira manchete no Estadão, no G1... Não, foi pra fora 100%. E chegou nos criadores da série que eles tiveram que se pronunciar. Então foi uma parada que estourou a bolha do Twitter e virou uma parada internacional. O elenco tava comentando. Ah, é? Jornalistas gringos estavam comentando. O mundo ficou... Isso aí realmente virou pauta global. E olha só, a série estreou na quinta-feira e essa bomba estourou no domingo, no primeiro final de semana de estreia da série. Foi muito rápido. 3 dias depois, pá, estourou isso. Ela fala, a gente não pode achar que só porque somos brasileiros devemos aceitar esse tipo de menosprezo, indiferença. Temos inúmeros casos de gringos copiando a gente, no caso de filmes, séries e músicas, como no caso do filme Aventuras de Pi, que foi copiado de um livro brasileiro. Já cansei de chorar e tal. Incrivelmente... O que mais que ela fala? Acordei... Uma coisa importante que ela fala é que ela foi convidada para um evento na Europa, onde ela distribuiu o quadrinho dela em inglês para diversas pessoas do meio. Então, pelo fato dos criadores de Dark serem alemães, chegar até eles o quadrinho em inglês dela que esteve lá na Europa divulgando não é absurdo. Não é uma parada absurda. Realmente eles podem ter a versão física do quadrinho e tal. Eles realmente podem ter pego isso um dia. Não é tão absurdo assim, porque uma coisa é isso, quando você acusa uma obra internacional de plágio, a primeira coisa é como é que eles tiveram acesso a esse material? E eles podem ter tido com facilidade. Aqui, ó, Paquito, aqui ela tá colocando cenas do filme e cenas do quadrinho dela, né? Os principais elementos que ela aponta é a pirâmide negra, que tem a pirâmide negra no quadrinho dela, tem a pirâmide negra na série. Ela pega ali uns momentos do olho, né, também, do olho, então você vê o triângulo no olho dos personagens no quadrinho dela, você vê o triângulo no olho dos personagens da série também. Ela fala também do lance dos mistérios, das mortes e tal. Ela faz os apontamentos dela. Você falou que ela foi convidada pela Embaixada Brasileira a participar da Feira do Livro de Gotemburgo, né? Uma feira internacional. Lá ela apresentou, né? Participei de painéis e distribuí o quadrinho Black Silence para inúmeros editores e pessoas do ramo. Não é difícil imaginar meu trabalho chegando neles. Aqui outra cena aqui. Eu concordo. Realmente não é difícil imaginar o trabalho chegando nos criadores de Dark. Ela tem razão. A questão não é essa. Poderia ter chegado. Isso. A questão não é essa. A questão é a gente falar até quando é inspiração ou não é inspiração ou é só uma coincidência de arte. Eu acho que assim, a grande polêmica do Twitter também se deu porque quando você vê esse fio, essa thread no Twitter dela, é uma coisa muito revoltante. E você vê, e eu, de verdade, eu sinto que não há má fé da parte dela. Eu acho que legitimamente ela se sente lesada. Ela acredita do fundo do coração dela que ela foi plagiada. E, cara, você é quadrinista, você sabe, imagina você ver seu quadrinho que você dedicou anos da sua vida virar uma série multimilionária de um serviço de streaming. Você ia ficar fudido, triste, arrasado. Então, quando ela fala que ela tá chocada, quando ela fala que ela chorou, cara, aquilo, imediatamente você se sente atraído a ficar do lado dela. E eu acho que a dor dela é legítima, a gente não pode desmerecer nada do que ela tá falando. Eu inclusive, acredito que ela tá super assustada com a repercussão que teve isso aí. Acho que ela não esperava. Ela tinha poucos seguidores no Twitter, ela nunca imaginou que ia virar uma pauta global. Então, imagino que ela tá bem assustada. Você falou que mandou DM pra ela, eu mandei DM pra ela também. Todo mundo, eu não conheço ninguém que entrou em contato com ela respondeu. Ela ficou na dela. Depois disso, acho que ela postou só mais um tweet dizendo que tá bem, que a coisa já tá bem encaminhada legalmente e tudo mais. Só que o que acontece? Eu acredito que
95% das pessoas que estavam lá debatendo, falando firmemente, com certeza, contra ou a favor dela, não tinham assistido a série e muito menos lido o quadrinho. Que é o mínimo pra você debater, né? Então, esse foi um grande problema. E o Twitter é isso. O Twitter é recheado de troll, de gente que quer ver o circo pegar fogo, um monte de perfil com Naruto ou com Pet lá, tá falando as coisas, cheio de coragem, cheio de certeza, mas um bando de perfil fake, sabe? Então é muito complicado isso. E a gente também, cara, a gente conhece o Twitter. Twitter é isso. O telefone sem fio, né? Tipo, sim. Eu vi muita gente falando também que ela não tinha visto a série. Só que em nenhum momento na thread dela também, ela dá a entender que ela não viu. Ela só pedia ajuda para as pessoas identificarem mais aspectos, além dos que ela tinha falado. Provavelmente colocar no processo. Né? Sim, e eu reli, eu falei assim, não, gente, mas ela nunca falou que ela não viu, sabe? Então também não sei se ela realmente viu, não viu e tudo mais. Cara, você consegue imaginar uma conversa, alguém muito próximo dela, chegou ao 1889 aqui. O que foi, gente? E o negócio ali, o cenário tá caindo? O fiozinho ali escorregou. Né? Que susto. Chegou o Prometheus aqui. Você imagina uma conversa de brother, uma pessoa super chega, você viu essa série da Netflix? É igualzinho seu quadrinho, mano, olha essa porra, sabe? Você começa a incitar aquela conversa, alguém muito próximo, e você meio que, puta, é verdade, não sei o que lá, e você, sabe, meio que faz o seu desabafo ali publicamente. Eu assisti toda a série, eu li os quadrinhos. Os quadrinhos dela, cara, dá um resumo da história do quadrinho. E é uma pena que as pessoas realmente não assistiram, não leram, porque tá tudo disponível. A série da Netflix e o quadrinho, ela colocou ali na thread. Você vê em PDF, em português, 50 páginas, assim, cara, sabe, 50 páginas de quadrinho, não é igual de livro. Lene? O Lene vai demorar 3, 4, 5 meses pra ler. Cara, é uma leitura de 15 minutos. 15 minutinhos você lê toda a história dela. A história dela é sobre uma tripulação multi-internacional numa nave espacial que está colonizadora, que está procurando um novo planeta para colonizar. Aí eles chegam num planeta, descobrem que lá tem uma pirâmide preta e começa a acontecer mistérios. Um tripulante surta, começa a assassinar os outros, alguém surta e começa a escrever em código na parede, um começa a matar o outro, e é basicamente isso. Enquanto você acrescentaria mais alguma coisa importante? Acho que não. É basicamente isso. É uma história também Não tem realidade. Não tem simulação. Não tem barco, não tem navio. Acho que era 2107. A data. No futuro também. Mas o que a galera mais se apega, na verdade, não é nem a história em si, é nos aspectos visuais. A galera acha muito estranho ter a mesma pirâmide, ter... que mais que eles falaram? Mas... Eu realmente, assim, não entendo... entendo muito minimamente. Tem a pirâmide aqui em Stargate também, que o pessoal postou, né? Que pirâmide também aqui do Solaris. Pirâmide por pirâmide, eu acho que nem é a questão. Não. Sabe? Eu acho que é a pirâmide preta misteriosa. Eu acho que é essa parada. Porque, realmente, os personagens na HQ dela começam a ser influenciados. Como eles tivessem sido infectados por alguma coisa. Tem uma voz misteriosa, sabe? Enquanto que 1890... E o chamado era com triângulo no olho também. Isso. Né? O chamado era com triângulo no olho. O chamado da pirâmide, na história dela. As pessoas ali da tripulação sentem um chamado. Como se elas fossem possuídas. Como se elas fossem possuídas, isso mesmo. Então, assim, enquanto que 1899 é uma série sobre uma simulação futurista de pessoas que acham que estão em 1899, o dela é sobre uma missão espacial colonizadora. Então, você consegue encontrar diferenças na trama. Eu acho que assim, mas aí nós temos uma questão. Existe uma grande possibilidade de 1899 ser também uma história sobre uma tripulação colonizadora. Porque a maioria das obras sci-fi que tem uma tripulação multi-internacional é porque é uma coisa, deu ruim na Terra, eles estão levando gente do mundo inteiro para procurar outro lugar. Não foi dito isso na série ainda. Como final tendencia também, né? Porque eles colocam que é tipo missão de sobrevivência. Tem as 1.400 pessoas lá. Deu merda na Terra e os caras foram lançados. Pode muito ser isso. É clássico. Seu sci-fizão clássico. Mas eu cheguei a perguntar, né? Tipo, qual que seria a diferença, por exemplo? Utilizar a simulação da Matrix ou vários elementos da Matrix, e não... E utilizar como a pirâmide, né? Qual é o lance da pirâmide? Na série? Cara, na série, a pirâmide nem existe porque ela tá na simulação. Ela aparece na simulação ali no deserto. Então, assim, geralmente a pirâmide ela aparece quando o pai da Maura, né, ele tá falando coisas filosóficas. E aí ele tá olhando. É só um mas símbolo. também ela existe fisicamente na simulação. Se ela na simulação não existe fisicamente. Eu acho complicado. Que pra mim, no meu entendimento por agora, que é muito básico que eles entraram na série, é como eles ficam falando muito sobre a realidade, quando
você tem dúvida da realidade, você tem que mudar a perspectiva. Então é como se as pirâmides fossem perspectivas diferentes, tá. mesmo que equivalentes, sabe? De tamanhos equivalentes e tudo mais. Entendi. Então eu imagino que seja algum paralelo nesse sentido. E no quadrinho, a pirâmide é o que é uma sereia, é o que, Cara, é como- traz os caras lá pra serem mortos. É como se fosse, sei lá, um monolito de 2001, sabe? exatamente. É um artefato alienígena misterioso. Tá. Sabe? Então, assim, sendo bem sincero, depois de ler HQ, depois de ver a série, eu não acho que existe plágio. Mas ao mesmo tempo que eu não acho que não existe plágio, eu não acho que a dor dela também a gente pode menosprezar e não falar que é legítima. Sabe? Se ela acha que 0,01% do que ela escreveu foi aproveitado, se qualquer elemento visual, ela tem que ir atrás dos direitos dela, sem dúvida alguma. Mas eu acho que são histórias, assim, bem diferentes. Existe essa possibilidade, no final das contas, a nave do 1899 ser também uma nave colonizadora. A gente só vai saber isso no ano que vem, 2025, não sei. Mas independente disso, no processo, né, muito provavelmente eles vão ter que apresentar documentos, né? Por exemplo, os próprios irmãos Duffer, que são os criadores de Stranger Things, na primeira temporada eles foram processados por plágio. Eles foram acusados. Né? E o plágio era que o cara, ele tinha, se eu não me engano, era um filme sobre o projeto Montauk, que era essas teorias da conspiração que o governo fez experimento em crianças. E o foco do filme era justamente experimento em crianças. E aí ele processou porque o material base era o mesmo. E aí, só que no meio do processo, eles viram que eles tinham documentos desde 2010, 2013. Tipo, a série lançou em 2016. E o filme dele já muito depois, assim. O que eu mais lamento, cara, é que é a forma como a conversa no Twitter explodiu de forma tão agressiva no domingo, sabe? Eu acho que a Carol Moreira, ela foi muito injustiçada. Até a gente não falou sobre isso, era pra Carol tá aqui, aí ela falou, putz, estão me enchendo muito saco, né, por causa de toda essa polêmica e tal, preferiu não vir, porque ela foi muito atacada, né? Foi muito atacada, e cara, se você acompanha o trabalho dela... eu fui xingado, eu não tenho nada a ver também, fui xingado lá. Só tá querendo aparecer, por que você mandou DM pra ela? Eu fui xingada de reportar. Tipo assim, os criadores se pronunciaram. Você não quer dar opinião? Cara... E aí, sua isentona? Mas olha só, olha só o problema. Se você não falar nada, você é isentão. Se você fala alguma coisa, você é criador de conteúdo, sua opinião não vale, porque você paga pela Netflix, o Pix caiu, então você é aproveitador. Só que o que a galera que faz esse tipo de acusação não entende é que, cara, esse argumento faria um sentido se a Netflix fosse o único anunciante do planeta Terra. Porque o que mais vale pro criador de conteúdo é a sua credibilidade, é a sua autoridade. Você nunca ia colocar isso em risco pra defender uma empresa multinacional, se você realmente não acreditar. Se eu conheço a Carol Moreira, ela não tem um pingo de maldade em nenhum osso do corpo dela. Se ela tivesse achado que aquilo era plágio, vocês não tenham dúvida, ela ia ser ponta de lança atacando a Netflix. Ela ia ser a primeira a falar. E como ela foi uma pessoa que fez uma cobertura muito, sabe, em cima, entrevistou o elenco, ela tava lá e ela fez stories, ela fez tweet se pronunciando, ela foi super honesta, super sincera, falou com carinho, defendeu a Mari, falou pra galera conhecer o trabalho dela, elogiou o trabalho da Mari, só que no final ela chegou à conclusão que não há plágio. E eu concordo com ela, eu também não acho que é plágio. Cara, é opinião, velho. Qual é o problema? A sua opinião, a opinião dela. Exato. Mas é isso, a sua opinião não tem legitimidade alguma, porque você está sendo pago pela Netflix. Esse aqui é o argumento da turba do Twitter, cara. A gente teve o mesmo problema com a série nova do Senhor dos Anéis, o Anéis de Poder. Que veio aqui, né, o pessoal do Bolseiro e Tolkien Talk. Mas aí não, eles não podem ter gostado da série, porque com certeza eles estão sendo pagos pela Prime. É incrível, cara. Todo mundo vai nisso, né? Vocês são pagos para não sei o quê. Quando veio o Dória aqui, a gente era pago pelo Dória. Vem o político que tá pagando pra ele vir. Mas você ganhou uma calcinha apertada do Dória. Quanto vale aquilo? Pô, cara, aquilo vai valer um dinheiro, hein? Porra, Dória, quando você morrer, a gente vai vender essa calça, me desculpe. Traz de volta a calça. Cara, você pegou a calça? Serve em você, eu tô ligado, hein? Hoje eu tô usando uma calça 36. Olha aí. Ele usa 36, cara. 36, achei que era menos até. Nossa, porque 36. A cinturinha dele é isso aqui, né? Cara, muito pequena. Mas é isso, cara. O que mais me deixa triste é a bagunça, é a má vontade, é a má fé de uma galera que não se deu o trabalho de assistir e ler, cara. Tá tão fácil. Sabe, se você tem tanta certeza, por que você não consome, né? Agora? Não. Ah, tá. Mas vai ter. Só que vai virar corte, vai ter polêmica, sabe? Não,
livros vendidos e tal. não De tem qualquer problema. forma, assim, eu acho que mesmo se a pessoa tivesse lido e assistido, ainda assim não é motivo pra você xingar dessa forma, Claro, você não. acusar. E eu acho que esse é o problema da internet também. A galera é muito terra de ninguém nas coisas. E tipo, Todo mundo é bem corajoso na internet. e aí, Isso é uma mudança que tem que acontecer, cara. O cara tem que ter o RG, o CPF dele na conta. A galera tem que saber quem é a pessoa. Porque a nossa cara tá lá. O pessoal sabe quem é a gente. Sim. Agora, esses Naruto lá, você não sabe quem é. Exato. Você pode estar discutindo com um cara de 14 anos ou com, sei lá, um outro cara. Não, assim. e a maioria da galera não quer nem debater, não quer conversar, não quer, eles querem zoar. passador de O pano. Twitter é um lugar da galera zoeira, da galera trollagem. Sabe? A gente quer ver o Defante ser preso em Catar. Essa que a gente quer ver, sabe? A bagunça é essa. E a gente não pode reclamar. O Twitter é isso, todo mundo já zoou, já fez uma trollagem também. Então você tem que aceitar o Twitter da forma que ele é. Isso sempre vai ter. É por isso que eu optei em dar a minha opinião em vídeo. Pra galera, sabe, ver o Tem meu mais rosto. tempo pra defender. Não, nem só mais tempo defender. Eu acho que quando você tá escrevendo, não tem tom. Sabe? Então, realmente, você não consegue transmitir a sinceridade e honestidade. Agora, quando você tá falando, a Carol muda mesmo, tudo. Ela fez story Ela também. fez. Mas stories aí também some, é 15 segundos, sabe? Enfim, eu achei Mas só assim, pra super explicar pro descabido. pessoal esse lance do Netflix tá pagando ou Prime tá pagando. Porque a gente já foi patrocinado aqui por streaming também, cara. Cara, você não tem obrigação nenhuma de falar bem ou mal. Os caras nem perguntam pra você. Isso não existe. Eles não eles ficam não pesquisando. interferem. Ela já falou mal da Netflix, já falou. Cara, eu já falei mal de tudo. Com certeza já falei mal da Netflix. Claro. Da Prime. Em algum momento, já falei mal da Prime era ruim a forma de navegar, melhoraram. Netflix já meti pau em uma série e outra. Cara, você acha que os caras vão deixar de anunciar porque você falou bem ou falou mal? Eles não estão afim de. Eles querem um profissional que tem liberdade de falar qualquer coisa e eles vão continuar patrocinando. E então... mesmo numa E crítica, outra, ele não pra detém Netflix, a tua tanto faz opinião. se foi plágio ou não, entendeu? A Netflix não ia falar, defendam aqui. Ela vai querer também saber, vai querer que o negócio seja resolvido. E ela ia chegar pros caras e falar, vocês plagiaram mesmo? E o Então vamos negócio dar ia uma ser nota na oficial. real entre os criadores e a quadrinista. Mas aí teve uma outra questão também que eu acho bem problemática, é a forma como os criadores se defenderam. Porque você pode até puxar, tá fácil de puxar na internet também. Aí tanto o Baran Bodar como a Yanti, se você colocar no Google aí, criadores de 1899, defende de plágio, aparece já as versões traduzidas. Porque a Yanti, ela nem usa rede social. O primeiro post no Instagram dela é falando disso, ela não tem nada no Instagram dela. É o único post que tem lá na conta dela no Instagram. Eu segui ela na terceira ou segunda temporada de Dark. E era daqueles de solicitar. Ela me aceitou agora. Olha que maravilhosa. Mas ela abriu, já que agora já deletou esse post? porque ela voltou pra se pronunciar. Não, ela deletou o Instagram. Ela deletou o Instagram? Então que bom que a internet tem prints aí. O Baran Bodar, eu acho que ele foi mais cauteloso. Ele falou, gente, a gente não plagiou nada, a gente não conhecia o trabalho dessa quadrinista e tal. A Yanti, ela já termina meio que acusando a Mari de ser aproveitadora. Falou assim, se você fez isso pra vender mais quadrinhos, bela jogada. Assim que ela termina o statement dela lá. O que eu acho que não precisava também mandar um shade desse. Não precisava dar cutucada dessa. Mas tá na internet, tá fácil de ver aí os dois criadores da série se defendendo, negando o plágio e meio que dando uma cutucada também no final. E é chato, cara. É chato porque você vê uma pessoa que tá lá sendo atacada de tudo que é lado, ela tá sendo atacada, sendo defendida. Eu acho que a gente se sente muito atraído pelo underdog. Quando você vê uma quadrinista brasileira falando que ela foi roubada do sonho dela, a gente se sente muito atraído pra defender isso, sabe? É um negócio que você quer defender a pessoa que tá sendo injustiçada. Logo, esse é o primeiro... Também eu acho que isso conta bastante. Esse é o primeiro sentimento que você tem ao ler a thread dela, que é super emocionante. Da Aventura de Pio também você vê, né? A capa do livro do brasileiro. E isso foi plágio. Um barco de uma criança com um tigre lá também, a mesma coisa. Isso foi. E aí ficou isso da gente, né? Porra, de novo vai acontecer, você fica meio revoltado. Exatamente, já tem um histórico. É tudo muito revoltante, tudo muito triste, é uma pena que isso aconteceu, mas se no final das contas servir pra divulgar o trabalho da Mari, pra quem sabe ela transformar o quadrinho dela numa série, num filme. Não, com certeza chamou, teve uma atenção pro quadrinho. Eu li, você leu, muita gente leu. Né? E eu não conhecia o trabalho dela. Eu nunca teria lido, talvez. Quando cria esse sentimento também, você vai querer saber mais do artista, então você vai ler outros quadrinhos. Exatamente.